Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade então aos nossos exemplos e à nossa revisão de alguns conceitos matemáticos e nós vamos trabalhar sempre através de exemplos, né? O título do vídeo não poderia ser mais engraçado, né? Modelando a temperatura em função do cricrilar de uma espécie de grilos, né? Você olha para esse negócio e fala, esse cara tá de brincadeira com a minha cara, né? Porque você vai modelar a temperatura em função do cricrilar de um grilo. Você fala, isso não pode ser possível, o cara não pode estar falando sério, né? Mas tô, né? Tô falando sério, esse é um exercício que aparece no livro do Stewart, né? Que a gente está adotando. Ele aparece na seção 1.2, se eu não me engano é o exercício de número 15, né? Você pode dar uma olhada lá que esse exercício ele realmente está aparecendo. Mas não se apegue à temperatura e não se apegue ao cricrilar. Se apegue no seguinte: a temperatura nada mais é do que uma variável e o cricrilar de um grilo é outra variável, né? Então nós só queremos modelar uma variável em função de outra variável. No fim do dia, é isso que nós queremos fazer, né? E o que nós vamos ver? Nós vamos ver como é que é o modelo dessa dependência de uma variável, que no caso é a temperatura, em relação a outra variável, que nesse caso aqui é o cricrilar de um grilo. Mas isso aqui poderia ser, por exemplo, você vai ver daqui a pouco, poderia ser a modelagem, por exemplo, é, é dos juros pagos em função da taxa, em função do tempo, entendeu? Então, o que importa é o modelo, a forma como o modelo se comporta, a forma como o modelo está estruturado, e não o fato de ser temperatura, e não o fato de ser o cricrilar de uma espécie de grilos, tá certo? Como eu já falei, né, o exercício foi retirado desse livro aqui, do livro de cálculo 1 do Stewart, na sua sétima edição. Dá uma olhada lá, exercício de número 15 da seção 1.2. Se eu não estou enganado, é isso. Então vamos ao exemplo, né? Os biólogos notaram que a taxa de cricridos de uma espécie de grilo está relacionada com a temperatura de uma maneira que aparenta ser quase linear. Então nós vamos considerar que ela é linear, já que essa dependência, já que a taxa de cricrilar está relacionada com a temperatura de maneira linear, quase linear, então vamos supor que ela é linear só para nós entendermos o que é que está acontecendo. Aliás, modelar um problema matemático, na verdade é modelar um problema usando a matemática, é justamente para que você entenda a evolução do seu problema, né? E não para descrever ele precisamente, mas é para você ter uma ideia. Então, por exemplo, se você tem uma certa taxa de invasão de insetos numa plantação, você tem lá a invasão de pragas, você quer descrever ele matematicamente para você entender o que você tem que fazer em quanto tempo, por exemplo. Né? Se eu não me engano, algum tempo atrás, a Argentina passou por um problema muito grande de invasão de gafanhotos. E o que os caras estavam tentando fazer? Estavam tentando prever para onde é que ia, qual era a direção da nuvem de gafanhotos, para que, por exemplo, o Brasil se antevesse ao problema, né? Se antevesse à invasão, se é que ela poderia acontecer, para daí tentar acabar com aquela nuvem, aquela invasão de gafanhotos. Né? Isso é feito matematicamente. A matemática ajuda nesse tipo de problemas. Isso significa que a matemática vai dizer aonde é que os gafanhotos vão? Não. A matemática vai dizer, olha, eles têm a tendência para ir para lá. Então, eles tendem a ir para o Brasil? Sim ou não? Né? Então, o modelo matemático pode ajudar nesse tipo de situação. Então, isso é basicamente modelagem matemática. Você tem um problema na vida real e você transforma esse problema num problema matemático. Esse problema matemático você soluciona ele e depois você tenta ver se esse seu modelo matemático condiz com os dados que você tem, que você pode tirar em campo
ou coisa desse tipo, né? Que você aplica o modelo a dados que você já conhece para ver se ele é um bom modelo ou não, tá certo? Mas tudo bem. Então, o que acontece com esse grilo? Qual é a relação entre o cricrilar, entre o número de cricridos por minuto e a temperatura? Foi constatado o seguinte, que um grilo ele cricrila 112 vezes por minuto numa temperatura de 20 graus Celsius. Ele cricrila 180 vezes por minuto quando a temperatura é de 29 graus Celsius. Então, um biólogo ficou lá, numa temperatura de 20 graus, e ficou contando o cricrilar de um grilo. Não sei se isso foi feito em laboratório, se foi feito na natureza, não sei. Isso não tem importância, né? O que importa aqui é o modelo. E também eles detectaram que ele cricrila 180 vezes quando a temperatura é de 29 graus. Ou seja, quanto mais quente, mais alegre é o grilo, mais ele cricrila, né? Muito bem. Aí o que o exercício está pedindo? Como a relação entre a temperatura e o cricrilar ela é linear, ele está pedindo para encontrar a equação linear que molde a temperatura como uma função do número de cricridos por minuto. Então, por exemplo, você está numa floresta onde esse grilo está, onde esse grilo existe, e você quer saber a temperatura, você começa a contar quantos cricridos o grilo dá por minuto, né? Então, a partir disso, você vai jogar na fórmula que nós vamos encontrar e você tem mais ou menos uma estimativa de temperatura. É claro que essa é uma brincadeirinha, mas é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Tá? Depois está pedindo qual é a inclinação do gráfico, né? Porque o gráfico vai ser uma reta e ele vai ter uma inclinação. Essa inclinação significa o seguinte, é a tangente do ângulo formado pela reta, que é o gráfico da função linear, com o eixo x. Então, o gráfico, que é uma reta, faz um certo ângulo com o eixo x, esse ângulo tem uma tangente. A tangente é a inclinação, e a inclinação é a tangente desse ângulo. E ele está pedindo o que essa inclinação representa biologicamente. E aí que começa a ficar interessante. Você tem dados, você tem a equação, e com os parâmetros da equação, você diz biologicamente o que ele significa. E nós vamos ver o que significa a inclinação do gráfico. E o terceiro item é que se os grilos estiverem cricrilando a 150 vezes por minuto, é para nós estimarmos a temperatura, né? Então você pode já observar aqui que se a 20 graus ele cricrila 112 vezes, a 29 graus ele cricrila 180 vezes, como 150 está entre 112 e 180, e o negócio aqui é linear, aqui o negócio não é exponencial, ele é linear, então você já sabe que a temperatura vai estar entre 20 e 29 graus, algo nesse intervalo de temperatura, beleza? Então vamos lá. Para nós determinarmos a função linear T, que descreve a temperatura em função do número n de cricrilar por minuto, nós vamos assumir que a temperatura depende de n e é uma função linear desse tipo aqui, a n mais b, onde o a e o b são números reais que nós vamos determinar. Tá? A temperatura, lembra? A temperatura depende do número de cricrilares de uma maneira quase linear. Então, nós vamos supor que ela é linear. Então, vamos supor que ela é desse tipo aqui, a n mais b. A pergunta é como é que você vai determinar essas duas constantes a e b aqui, esses números reais? Você vai usar as informações do seu exercício. O exercício te dá informações. A primeira coisa que ele diz é que o número de cricrilo é de 112 vezes por minuto a uma temperatura de 20 graus Celsius. A outra informação que ele te dá é que o número de cricrilos por minuto é de 180 a uma temperatura de 29 graus Celsius. Então, o que você tem aqui? Você tem que 20 graus, que é o T, 20 graus é T de 12. É o que está dizendo aqui, já que T de N é A mais NB, e está dizendo, olha, quando N é 12, a temperatura é 20. Então, 20 é igual a T de 12. Você vai pegar aqui, no lugar do N, você vai jogar 112 nessa fórmula aqui em cima, já que T de N é a N mais B, então você vai ter que T de 12 é 112A mais B. Da mesma forma,
a temperatura é de 29 graus quando ele cricrila 180 vezes por minuto. Então, T de 180 é 29. Isso por um lado, isso pelo dado do nosso modelo, do nosso problema. Mas, por outro lado, T de 180 é 180A mais B. Então, aqui, o que você acaba tendo? Você acaba tendo um sistema com duas equações e duas incógnitas. Essa é a primeira equação, 20 é igual a 112A mais B, e a outra equação é 29 é igual a 180A mais B. Eu chamei essas duas equações de A e B. Então, duas equações e duas variáveis para você determinar A e B, dois parâmetros, né? Nós vamos pegar essa segunda equação e vamos subtrair ela da primeira. Então, vamos lá. 29 menos 20 dá 9, 180A menos 112A dá 68A, B menos B, 0. Então, fica 9 é igual a 68A. Você isola o A aqui e conclui que o primeiro parâmetro, o parâmetro que acompanha o N, ele é 9 sobre 68. Tá? Agora, presta atenção nessa fração. Presta atenção nesse quociente, nessa taxa que nós encontramos. O que é essa taxa? Como é que ela foi encontrada? Olha só. Da onde é que surgiu o 9? O 9 surgiu de uma diferença de temperatura, de 29 para 20. Como é que surgiu o 68? Da onde é que veio ele? De uma diferença de cricrilares por minuto. Então, esse A, ele é, na verdade, uma taxa, a taxa de variação da temperatura em relação ao número de cricrilares por minuto. Isso funciona mais ou menos como uma velocidade, como uma taxa de juros. Você lembra o que é velocidade? Velocidade é o quê? É a diferença do deslocamento pela diferença de tempo. Então, é a variação do deslocamento em relação ao tempo que você utilizou para fazer esse deslocamento. Isso é velocidade. O que é a aceleração na física? A aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, quando você vai viajar, em geral, quando você anda de carro ou alguma coisa assim, a velocidade não é constante, a velocidade ela é variável, né? Então, ela varia, há uma variação da velocidade em relação ao tempo. Para cada instante de tempo, você tem uma velocidade. Essa variação de velocidade em relação ao tempo, isso é o que você chama de aceleração. O que é a taxa de juros? Taxa de juros é o tanto que você cobra para cada 100 reais que você emprestou, para cada 100 unidades monetárias que você emprestou. Então, taxas têm essa relação. Você está relacionando uma variação de alguma variável pela variação da outra variável. Aqui é a variação da temperatura em relação à variação do cricrilar de um grilo. Então, isso é uma taxa de variação. Esse quociente aqui é uma taxa de variação. Sempre que você faz essa fração, esse quociente, você está percebe que o numerador é uma diferença de uma variável, a variável temperatura. O denominador também é a diferença de uma variável, que é a variável n, que é o número de cricrilos. Número de cricrilos, 180, menos o outro número de cricrilos, que é 112. Então, sempre que você tem esse tipo de situação, você está falando de uma taxa de variação de uma variável em relação a outra. Beleza? Bom, isso eu não precisaria ter falado isso agora, mas eu quis aproveitar esse momento. Beleza. Então, nós achamos o A nessa nossa fórmula aqui. Agora nós vamos encontrar o B. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa primeira equação aqui que nós temos, 20 igual a 112A mais B, vou substituir o A por 9 sobre 68 e vou calcular o valor de B. Aí você pergunta, professor, poderia ter substituído nessa segunda equação aqui? Poderia. Mas por que você escolheu a primeira? Porque os números são menores. Só por isso, tá? Então vamos lá, o que nós vamos ter? 20 é igual a 112, que multiplica 9 sobre 68 mais B. Faz essa conta aqui, ó, e você vai obter que 20 é igual a 252 sobre 17 mais B. Passa esse sujeito aqui lá para o outro lado e você vai isolar o B, ele vai ser 340 sobre 17. Onde é que você tirou esse 340 sobre 17? Eu peguei o 20
e multipliquei ele em cima e embaixo por 17 sobre 17. Multipliquei ele por 17 sobre 17. Por quê? Porque eu queria deixar as duas frações sobre o mesmo denominador. Quando eu tenho duas frações sobre o mesmo denominador, para você fazer a diferença ou para você fazer a soma, fica mais fácil. É só você, nesse caso aqui, subtrair os numeradores. O denominador ele se mantém. O denominador é o mesmo. Né? Por isso que eu resolvi deixar o 20 com... Quer dizer, o 20 não. Eu deixei este valor aqui sobre o mesmo denominador que esse daqui. Para isso, se você dividir ele, o 20 por 17, você tem que multiplicar o 20 por 17 para manter a coisa equilibrada. Lembrando que 17 sobre 17 é 1. Então você pegou o 20, na verdade, e multiplicou ele por 1, que é 17 sobre 17. E aí deu 340 sobre 17, menos 252. Tá certo? E aí você faz essa conta, isso é uma subtração de frações, isso vai te dar então que o B é 88 sobre 17. Moral da história, então, você vai vir aqui nesta equação que nós iniciamos a nossa conversa, vai trocar o A por 9 sobre 68, o B por 88 sobre 17, e, portanto, a função linear que descreve a temperatura em função do cricrilar, do número de cricrilares por minuto, é esta equação aqui. Tá? Isso aqui é bastante interessante, porque quando você vai para os problemas, para problemas mais reais, os números que aparecem, eles não são bonitinhos. Em geral, quando você está fazendo algum exercício de matemática, a gente tende a colocar números que têm comportamentos bons, que não aparece fração, não aparece raiz, não aparece o pi, né? Por quê? Porque fica mais fácil de fazer as contas, né? E, no fundo, o que a gente quer não é saber se você, agora, nesse momento, se você sabe ou não somar frações, se você sabe lidar com essas coisas. Não, porque isso você já deveria saber, né? Então, agora a gente quer ver se você sabe modelar, se você sabe resolver os problemas. Então, por isso que a maioria dos problemas tem números bonitos. Aqui os números que apareceram não foram bonitos porque esse problema é um problema um pouco mais real e no mundo real os números que aparecem não são números chamados de números redondos, né? São frações, envolvem raízes e assim por diante. Tá? Eu vou retomar aqui para lembrar vocês como que foi obtido o valor de A, né? Ele foi obtido pela diferença de temperatura, pela diferença do número de cricrilares por minuto. Grosso modo, isso significa, esse quociente, ele indica, vamos dizer assim, a velocidade da temperatura quando nós consideramos os cricridos como se fosse o tempo. Então, lembra que eu falei para você o que é velocidade? É a variação do deslocamento pela variação do tempo. Então, essa taxa, essa taxa de diferença, esse quociente de diferenças, os físicos chamam de velocidade. E nós temos algo parecido com isso. Olha só, o numerador é uma diferença de temperatura, o denominador é uma diferença de cricridos. Então, esse quociente é como se fosse, vamos colocar assim, com bastante aspas, é a velocidade da temperatura em relação ao número de cricridos por minuto. Isso vai nos ajudar a responder essa pergunta aqui. A primeira vai ser bem fácil, qual é a inclinação do gráfico, né? Já que é uma reta, então tem inclinação. E o que essa inclinação representa? Então, a representação da inclinação tem a ver com essa análise que nós acabamos de fazer aqui, tá? A inclinação nada mais é do que o coeficiente que acompanha a variável n, ou seja, é 9 sobre 68. Tá? Você tem uma equação do primeiro, uma função linear. A constante que acompanha a variável, nesse caso aqui a variável é n, em geral a variável é x, esse sujeito, esse é o que a gente chama de coeficiente angular, né? Ou a inclinação do gráfico. O coeficiente angular te dá a tangente da inclinação do gráfico. O mais legal não é isso, o mais legal é saber o que ela representa nesse caso. E a inclinação representa a taxa de variação da temperatura em relação ao número de cricridos. E é o que nós acabamos de ver. Então, por isso que eu falei para vocês aqui, ó, que é uma espécie de velocidade da temperatura quando nós consideramos o tempo
como se fossem os cricridos. Os cricridos por minuto são o que a gente pode adotar como tempo. É uma unidade de tempo, vamos dizer assim, né? Eu vou parar de falar sobre isso, que eu acredito que você já tenha entendido. Tomara que você tenha entendido. Se não entendeu, me pergunta que eu tento explicar melhor. Tá? Bom, em outras palavras, a temperatura, olha só, esse quociente aqui, ó, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a temperatura ela varia 9 sobre 68 graus para cada cricrido por minuto. Ela varia, a temperatura varia 9 sobre 68 graus para cada cricrido por minuto. Né? Então, se o número de cricridos por minuto aumentar em 68, a temperatura vai aumentar 68, que é o número de cricridos, vezes a taxa de variação, a taxa da temperatura em relação aos cricridos. Então, 68 vezes 9 sobre 68, quando você faz isso, dá 9 graus. Então, ou seja, quando o número de cricridos aumentar 68 cricridos por minuto, a temperatura vai aumentar 9 graus. Se a temperatura diminuir 68, se o número de cricridos por minuto diminuir em 68, então a temperatura também vai diminuir. Vai diminuir quanto? 68, que é o número de cricridos, vezes a taxa de variação da temperatura em relação aos cricridos, 9 sobre 68. Isso vai te dar também 9 graus. Então, quando a temperatura aumenta 68 graus, quando o número de cricridos aumenta 68 vezes por minuto, 68 cricridos por minuto, a temperatura vai aumentar em 9 graus. Quando o número de cricridos diminui em 68 cricridos por minuto, então a temperatura vai diminuir em 9 graus. Se o número de cricridos por minuto aumentar em 34, a temperatura vai aumentar em 34 vezes a taxa de variação da temperatura em relação aos cricridos. Então, 9 sobre 68. Esse produto aqui dá aproximadamente 4,5 graus. Então, essa variação do número de cricridos vai nos dar também a variação da temperatura. Aumentou o número de cricridos, é porque a temperatura está aumentando. Se diminui o número de cricridos, é porque a temperatura também está diminuindo, certo? E para finalizar, a pergunta é a seguinte: se os grilos estiverem cricrilando a 150 vezes por minuto, estime a temperatura, né? O dado que nós temos é n igual a 150. Então, se nós queremos a temperatura e nós temos o número de cricridos por minuto, que é 150, basta que você calcule o n de 150, o t de 150, né? E a temperatura, porque o t de n representa isso, né? O t de n é a temperatura quando os seus grilos estão cricrilando a uma quantidade de n cricridos por minuto. É isso que está dizendo essa equação aqui. Então, calculando o t de 150, nós temos 9 sobre 68 vezes 150, mais 88 sobre 17. 9 vezes 150 dá 1.350 sobre 68, né? 88 sobre 17, né? Continua aqui, tira o mínimo, etc. Você vai obter 1.702 sobre 68. Isso dá aproximadamente 25 graus. Então, quando você estiver lá acampando e o seu grilo daquela espécie lá estiver cricrilando a 150 vezes por minuto, pode apostar. A temperatura está em torno de 25 graus Celsius. Tá? Observe que o número de cricridos passar de 112 por minuto para 150 por minuto, quando isso acontece, então a sua temperatura ela passa de 20 para 25 graus. Tá? Ou seja, quando o número de cricridos por minuto aumenta em 38, ou seja, passar de 112 para 150, significa aumentar em 38 cricridos por minuto. Quando isso acontece, a temperatura ela aumenta. Quantos graus? 5. Ela passa de 20 para 25. Né? Isso é condizente com o raciocínio que nós fizemos. De fato, o número de cricridos por minuto, se o número de cricridos por minuto aumenta em 38, então quanto vai aumentar a temperatura?
38 vezes a taxa de variação da temperatura em relação aos cri-cridos. Isso, quando você fizer essa conta aqui, você vai obter aproximadamente 5 graus. Certo? Então, espero que você tenha entendido o seguinte, a temperatura e os cri-cridos, eles nada mais são do que duas variáveis conectadas por uma equação linear. Tem vários modelos biológicos, físicos, financeiros, que têm o mesmo comportamento, têm esse comportamento linear. Então, sempre que você tiver um problema a ser moldado via uma função linear, a estratégia é sempre a mesma. É sempre você escrever, olha só, a sua função como uma função linear, encontrar os dois coeficientes aqui, o A e o B, através dos dados que você tem no seu exercício, no seu problema. Beleza? Essas interpretações aqui que nós fizemos, por exemplo, o que representa a inclinação da reta, isso depende de cada exercício. Isso é a variação de uma temperatura, a variação de uma variável em relação à variação da outra variável. Beleza? Bom, com isso vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.